Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 30 de setembro, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a essa casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei dos que servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhe: está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saia à praça pública e dizei: até o pó da vossa cidade que se apegou aos meus pés sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo, está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para esta cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, dia 30 de setembro, último dia do mês, o mês em que celebramos o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. E a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós é esse próprio Jesus que envia os discípulos a pregarem por aquelas cidades onde Jesus iria passar. Jesus queria que já fosse anunciado que o reino estava próximo. E quem era a pessoa que nos levaria a ser participantes desse reino seria o próprio Jesus. Jesus envia seus discípulos para que aquelas cidades, aqueles lugares já soubessem que o próprio Deus haveria de passar e anunciar o seu reino. Eu vejo que esse evangelho deveria ser o evangelho dos missionários, o evangelho dos pregadores, o evangelho daqueles que anunciam que o reino de Deus está próximo. É muito interessante de perceber que Jesus cita que esses discípulos, que esses pregadores, anunciadores da palavra, são ovelhas no meio de lobos. E mesmo assim, ele envia. Jesus nos dá uma missão de evangelização através do anúncio desse reino e através das ações, para que nós possamos fazer como aquele semeador que espalha sementes por todo lugar. O reino de Deus está próximo e quando a semente cai em terra boa, ela frutifica e dá 100 por 1. Nos é necessário fazer a reflexão quais são esses lugares em que Deus nos envia para anunciar que o reino está próximo. Muitas vezes, o reino que nós precisamos anunciar inicia dentro da nossa própria casa. Devemos anunciar que o reino de Deus está próximo
dentro da nossa casa. Ou outras vezes, anunciar que o reino de Deus está próximo da nossa família. E assim, cada vez mais, anunciar a proximidade desse reino. Seremos enviados como ovelhas no meio de lobos. É muito interessante, porque quando nós nos colocamos a serviço, a discípulo, nós vamos encontrar em tantos e tantos lugares pessoas que nos olham, pessoas que ouvem aquilo que estamos anunciando, e muitas vezes são os lobos que estão ali para te criticar, para te julgar, para repreender, para até mesmo destruir aquilo que você está tentando anunciar. Mas diz Jesus que a partir daquele momento em que você traz o anúncio, leva a paz de Deus àquela pessoa, se ela não receber, ela volta para você. E são com essas palavras que nós devemos tomar a coragem de nunca desistir de anunciar o reino de Deus. Mesmo que você seja julgado, mesmo que você seja observado e criticado, deseja a paz. Porque essa paz, ela, caso não seja aceita, ela retornará para você. E aí, você como discípulo desse Deus que é amor, vai voltar para sua casa, vai voltar para o seu aconchego, feliz da vida, porque o anúncio foi feito. Hoje, no último dia em que estamos comemorando o mês da palavra, essa palavra vem para você que é anunciador, para todos nós que anunciamos. De uma maneira ou de outra, seja através de palavras ou de ações, anunciamos que o reino de Deus está próximo. E a vinda desse reino deve nos alegrar, deve encher os nossos corações de muita alegria, porque é Deus que se aproxima. Nesse contexto dessa história, lá no versículo 20, Jesus vai falar aos seus discípulos: alegrai-vos, porque o seu nome vai estar nos céus. Você, que é o pregador da palavra, que é o anunciador do reino, que como discípulos atende a esse envio de Jesus, como cordeiro no meio de lobos, terá o seu nome escrito no céu. Alegrai-vos. Que maravilha! Esse é o ânimo que nós precisamos ter para que nós nunca desistimos de anunciar a boa nova, anunciar a vinda de Jesus. Que o reino de Deus está aberto e que nós somos herdeiros desse reino. Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma ótima quinta-feira de adoração. Dedique essa quinta-feira a Jesus sacramentado, Ele que nos envia como Cordeiro. Deus abençoe a todos e até amanhã.